Bem-vindos ao Talk Sim. Eu sou Bruno Nascimento e juntos vamos explorar as últimas tendências e soluções inovadoras em gestão de saúde, com informações relevantes, entrevistas e dicas valiosas. Então, aperte o play nessa jornada de descobertas com a Singular no Talk Sim. Olá, seja bem-vindo ao Talk Sim, o podcast da Singular. Hoje eu estou aqui com minha co-host. Olá, tudo bem? Me chamo Luísa Assis. É um prazer estar aqui hoje com esses convidados mais que especiais. Muito especiais. Eu esqueci até de me apresentar, estou emocionado que eu estou com essa música. Eu sou Bruno Nascimento, gerente médico, e hoje a gente está dentro do estúdio do Mano Down, do Instituto Mano Down, esse lugar que respira e inspira diversidade e inclusão, ouvindo Dudu do Cavaco fazendo a introdução do nosso podcast de hoje, né, Dudu? Isso mesmo. Sejam bem-vindos, Léo, fundador do Instituto Mano Down. Pá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pela oportunidade aí. Maravilha. Tamo junto. Singular e Mano Down, né, Dudu? Isso mesmo. Porque ser diferente é normal. Que legal, gente. É muito especial esse momento, né? É muito especial. E, pessoal, a gente está aqui hoje para poder falar sobre esse assunto. A gente já teve uma aula aqui antes da gente começar a nossa gravação, né? Porque era um episódio sobre diversidade, né? Mas diversidade não é nada sem inclusão, né, Léo? é isso aí, né, gente? Então, a gente obrigado, né, pela parceria, por essa oportunidade, né? A gente fala que diversidade é representatividade, né? Então, a gente tem um censo, né? E aí, olha a importância de ter dados, só contextualizando. Então, a gente está fazendo 14 anos e a gente quer lutar por políticas públicas. E a gente não tem o dado correto, né? Quantas pessoas tem com autismo? Quantas pessoas tem com Down? Quantas pessoas... Então a gente lutou muito e em 2021 a gente lutou porque o poder público deveria ter esses dados. A gente ficou esperando, não conseguimos. E o dado do censo é bem defasado. Agora até melhorou, porque antes tinha o de 2010, né? Então nós fomos a primeira instituição, e Belo Horizonte foi o primeiro município do país. A gente entregou um censo. Nós conseguimos apoiadores, então em 2021 nós fizemos um censo e nós chegamos em diversos números aí. E aqui a gente vai fazer um censo só de pessoas com Down. Só que nós extrapolamos, então hoje está disponível no nosso site, quem puder entrar lá, quiser usar, então vale, né, para fazer. Então a gente chegou, porque a gente fala de diversidade e representatividade. Então a gente tem hoje em Belo Horizonte 26 mil pessoas com deficiência intelectual, 5.800 com Down. Aí nós extrapolamos lá. E aí a gente pegou lá, no geral, tem 127 mil pessoas com deficiência em Belo Horizonte. Então isso é ter o dado, então por isso a gente começa a tomar a decisão. Agora, inclusão, é o que a gente fala, é intencionalidade. É o que a gente vai fazer com esse dado. Então a gente vai incluir quantas pessoas, aí a gente começa então a falar. Então fica essa dica aí de ter, porque muitas empresas precisam fazer o censo interno, até para saber, né, como que tá, mas agora a gente já tem um embasamento e os nossos dados estão bem condizentes com o que tem no mundo, né, e agora está condizente também com os dados recentes que saiu do IBGE, né, no novo censo que era para fazer em 2020, mas não fez por causa da pandemia, e saiu agora os dados, foi feito em 2022 e agora está liberando os dados de 2025. Então, e tem a frase que é famosa, né, diversidade é convidar para festa, e inclusão é chamar para dançar. Excelente. Então, a gente quer chamar para dançar, né? Como vocês fazem aí. Então, vamos embora. Né, Dudu? Tá ligado? Tô ligadão. Vambora. Liga aí. Porque não dá, né? O Talk Sim é o momento da gente fazer essa reflexão, né, das lideranças de RH. A gente fala muito para liderança de RH, mas fazer essa reflexão. A gente não pode pensar apenas em diversidade, né? Por isso que eu queria começar com esse ponto, porque foi uma aula. A gente teve uma aula antes de começar esse episódio, né? E entendendo que diversidade só pela diversidade não faz tanto sentido. E aí, sem saber, a gente descobriu que a gente já trabalha com inclusão na Singular, né? Na Singular a gente já está trabalhando com inclusão junto com o Mano Down, uma parceria com o Mano Down. E a Elguinha, né, Dudu? Sua companheira de lanche? Faz lanche com você, não é? Ela divide lanche com você. Ela está lá com a gente fazendo a Quick Massage, né? Então ela está lá com a gente uma vez ao mês, fazendo a Quick Massage. Momento de relaxamento dos colaboradores. E é sensacional. E olha que interessante, gente, por isso que a gente agradece vocês nesse negócio. O que acontece? Nessa nossa pesquisa, e o nosso recorte aqui, né? A Elga tem síndrome de Down, né? E o nosso recorte aqui é pessoas com deficiência intelectual. Então, dentro desse censo que a gente fez,
que chegou no número de 26 mil pessoas com deficiência intelectual em nossa cidade, menos de 100 geram renda. Então, por isso, né, o Mano Dal foi a primeira instituição do país. A gente fez um hub de empreendedorismo, que aí a Elga entra. Então, a gente tem duas vertentes. Incluir no mercado de trabalho, né, que é a inclusão, que é o talento apoiado. E o segundo são serviços e esportes. Que aí vocês, né, então, que legal. E essa intencionalidade sua de contratar a Elga para fazer a massagem gera renda. Então, ela é uma das 100 pessoas em BH que geram renda, então, inclusive com a atitude de vocês, né? Então, entender como é que essa cadeia é tão importante, principalmente pessoas com deficiência intelectual, que ficam muitas vezes historicamente marginalizadas dentro desse histórico aí de tudo, né? De oportunidades e etc. A gente vai estar falando já de Mano Dal, né? Mas para quem ainda não conhece o Instituto Mano Dal, como que isso funciona? O que motivou você a fundar esse instituto que hoje representa muito hoje para Belo Horizonte, para a população de Belo Horizonte, né? E também nacionalmente. Você já tem um reconhecimento muito importante. Então, né? Aí vai precisar de tempo, né, Dudu? Nós vamos contar a história aqui resumida aqui. Tá preparado? Sim. Olha que interessante. Bom que você, né, gente? A gente agradece muito, né, vocês nessa intencionalidade. Porque eu, Dudu, aqui também na mesa é isso, né? Chamar uma pessoa com deficiência intelectual, com síndrome de Down, que eles têm pouco espaço, né? Então, por isso que a gente fala que representatividade importa, né, gente? Qual que é o lema das pessoas com deficiência, Dudu? Nada sobre nós sem nós. Repete. Nada sobre nós sem nós. Então, muitas vezes, né? Eu sou convidado para falar de diversidade, eu sou convidado para falar de inclusão, mas nada sobre nós sem nós, que é o lema da ONU. Pô, as pessoas falam. É para ele, a gente faz para ele. E às vezes a pessoa não fala, mas tem comunicação alternativa, a sobrancelha fala. Mas então, voltando à sua pergunta, né? Eu te agradeço por isso. O que acontece? A gente tá falando aqui de filhos, né, e tal. O meu primeiro sonho, que eu me lembro, acho que a vida é feita de sonhos, né? E o meu primeiro sonho era ter um irmão ou irmã. Tem até um documentário que conta essa história. Dudu ficou famoso, né, Dudu? Sim. Apareceu nos cinemas. Como é que chama o documentário pra galera ver? Do compasso do amor. Quem quiser entrar no YouTube, vale a pena ver. Conta essa história com detalhes, né, Dudu? Conta assim. E aí, então, por que eu queria ter um irmão e irmã? Que eu era o caçula, né? Eu tenho um irmão mais velho, o Marcelo. Eu tenho uma irmã mais velha, a Paula. Apanhava demais deles. E aí, minha mãe conta e meu pai que durante 6 anos eu ficava pedindo um irmão ou uma irmã para bater. Meu único objetivo era descontar ali aquele negócio, né? Meu sonho era só esse, que eu apanhava e tal. Aí meus pais não queriam ter mais filhos, e aí não consegui realizar esse sonho, não dependia de mim, né? E aí parei de apanhar, já estava com 12 anos, né? 1990, pessoal, sem planejamento, sem nada. O senhor Eduardo nasceu e roubou meu lugar de caçula, né? Roubei, que eu queria, na verdade, sabe, Léo? Chegando, fazendo bonito. E aí, olha que interessante, né? Vocês que trabalham também com a área médica, pessoal, aí era 1990, né? Uma outra época. Qual que foi o médico lá? Como é que ele chama? Doutor Pedro. O doutor Pedro chamou meus pais, né? O Marcelo e a Marina, e deu um prognóstico muito ruim. Falou que ele não ia andar, não ia falar, ia morrer aos 4 anos. Então, nesse dia, eu aprendi que diagnóstico não é destino. Com certeza. Porque se a gente aceitasse aquilo lá, então, uma das coisas que a gente faz, depois a gente volta, hoje a gente vai nas maternidades, a gente faz acolhimentos, e a gente leva as perspectivas, né, Dudu? Sim. Tá dormindo aí, querida? Vamos Não. Bora acordar, ué. Eu não. Não dormiu direito à noite, não? Dormi sim. E olha só, aí o Dudu nasceu, a notícia pegou de surpresa, né? Porque a síndrome de Down, você se comprova no cariótipo, né? Então você faz um cariótipo, então eles têm 3 cromossomos no cromossomo 21, por isso que a gente comemora o Dia Internacional, dia 21 de março, 3 cromossomos no cromossomo 21, né? E aí, uma das maiores lições da minha vida, trazendo porque o Mano Dal existe, ficou aquele clima ruim e o Dudu me olhou, né, Dudu? Olhei sim. 19 de 9 de 1990, ele me olhou nos olhos, sem falar, obviamente, e me deu uma grande lição. Ele falou para mim, acredita em mim, sem falar. Então a gente tem uma conexão desde esse dia, cara, uma conexão que eu não tenho com meus outros irmãos, né, uma conexão minha com a dele, e eu aprendi, né, que muitas vezes na vida, né, e a gente faz isso aqui no Mano Dal, um ser humano precisa de alguém que olhe nos olhos dele e fale, estou com você independente de número de cromossomo, independente de classe, independente de orientação sexual, e a vida fica muito mais fácil. Né? Então a gente lembra aqui que tem 40 milhões de brasileiros que não tem um independente de. É alguém que acredita na gente uma vez na vida, mais do que a gente,
no momento que a gente precisa. Então eu fui um pouquinho disso com o Dudu, então a gente criou essa parceria desde o nascimento. Deu sorte que eu não bati nele, né, que eu já estava mais velho, né? Mas ele roubou meu lugar de caçula. E aí criou-se então isso, cara, e a gente sempre teve essa ligação. Então aí a gente foi, né, depois, né, e tem uma história longa aí que é contada, né, a gente pode pular essa parte. E aí depois chegou um determinado momento, né, porque eu comecei a estudar muito isso. E aí por que o Manandal existe, né? E por isso que obrigado pela oportunidade de estar aqui, porque quando o Dudu nasceu, em 1990, a expectativa de vida dessa turma era menos de 25 anos. Hoje, nós somos 2025, já é 60 anos. Então melhorou muito. Porém, tem três... É o dado que melhorou, né? Então eles estão vivendo mais. Sim. Porém, tem 3 dados estarrecedores que justificam a nossa existência como instituição, né? Em 1990, menos de 10% das pessoas com deficiência intelectual eram alfabetizadas. 2025, a gente fez uma pesquisa, 2023 não mudou nada. 10%. Menos de 10% são alfabetizados. 3 décadas depois. 3 décadas se passaram, doutor, e não mudou nada. Então, é um ponto para a gente refletir. Porém, tem 2 dados, né, que é assim, chocante, por isso que justifica a gente estar aqui falando, e obrigado pelo espaço. 70% dos pais, um dado do Instituto Baresi, homens, abandonam um filho com deficiência intelectual em nosso país antes dele completar 5 anos de idade. 70. Isso é alarmante. Alarmante. E 73% da geração do meu irmão, da Elga, que foi lá, são abusados sexualmente. Então, né? Então isso foi me mexendo. Então a ideia de criar o Manudal foi porque o Dudu começou a ter visibilidade, eu comecei a apresentar o Dudu para o mundo, né? Então, por isso que a gente fala aqui no Manudal, aqui a gente troca um preconceito por um novo conceito. Porque a primeira vez que o Dudu beijou foi aonde, Dudu? Observatório. Opa! Foi lá, existe até hoje, né? Uhum. E aí, quando o Dudu beijou lá a primeira vez, parou a boate. Parou, o DJ falou, você beija. E eu comecei a apresentar o Dudu pro mundo. Falei, cara, e aí a gente nunca foi pro embate. Porque a gente só muda, só tem um antídoto pro preconceito, 2. Informação que a gente está tendo aqui, e outro, convivência, como vocês estão levando a Elga lá. Porque ninguém é obrigado a saber, né? Então, ali junto, né? Conhecer a história, ouvir da pessoa, entender o que ela consegue, o que ela não consegue, até onde a gente pode chegar. Sim, é igual vocês estão vendo aqui, né? E aí é que a gente fala, por isso que a gente fala que diversidade, né? É um passinho, mas é a foto. Mas inclusão é o filme. A gente está convivendo, vivendo. Então o Manudal surgiu por esse amor de irmão, resumindo, né, a sua pergunta, e por esse contexto. Então a gente sonha, né, em dar oportunidades para a nova geração, tudo aquilo que a geração do meu irmão não teve oportunidades. Nunca imaginou-se, na época que o Dudu nasceu, que ia ter uma massagista, né? Então, hoje, aqui no Manudal a gente atende mais de 500 bebês, né? Então a gente leva essa esperança. Então a mãe chega aqui, né, e não fala, ela começa a ver. Peraí. E olha que interessante, até 2016, não estou falando do século XIX, até 2016, pelo Código Civil Brasileiro, as pessoas com Down não podiam casar. 2016. Você casou, senhor Eduardo? Casei sim. Foi dia 6 de março de 2022. E estava com quantos anos? Não, E agora, eu e minha esposa Vitória... Opa, manda um beijo pra Vitória aí, ué. Temos 3 anos de casado. Oi, que maravilha. A Vitória vem aqui, ela é recepcionista, um dia tem que ir lá também na Singular. Não, ué, né? nós Do que vamos ter ela que é? chamar. O que ela trabalha? Ela é modelo profissional. E o que mais? Ela trabalha com recepção também? Ela trabalha de recepcionista também. E ela, para mim, é tudo de bom. Então, gente, eu estou falando essa questão, por isso que a gente fala que o exemplo importa, né? Então, até 2016 eu podia casar. Então, até 3 anos atrás, nenhuma pessoa com Down do Brasil dirigia. Hoje a gente já tem 5. Nós lançamos Que impacto a sociedade, entender as capacidades das pessoas. Então a gente quer esticar esses horizontes, sabe? Cada um é singular, a gente trabalha aqui com essa metodologia, mas é isso, né? Então essa convivência, hoje chega um bebezinho, hoje ele começa a sonhar. Porque minha mãe não tinha exemplo. Né? Pra você ter uma ideia, minha mãe demorou 8 anos para encontrar alguém com Down. Não tinha ninguém, não tinha Singular, não tinha podcast, não tinha Elga fazendo massagem, não tinha 8 anos para ver alguém se espelhar, ver uma experiência diferente da de criação. Então, por isso que a gente fala que tá lá. Então, inclusão pra gente é tá na Singular. É tá nas empresas, quando a gente fala do RH. Porque muitas empresas vêm aqui e falam assim, eu pago para os meninos ficar aqui. Não queremos.
Então a gente quer por quê? Porque lá vai mudar o olhar, os clientes de vocês vão ver, né? E essa convivência vai. Então, nosso objetivo é esse, é que a nova geração tenha muito mais oportunidades com atitudes concretas. Então, a gente fornece todos os atendimentos que são importantes na primeira infância, todos, mas e tudo até chegar na idade avançada, eles estão vivendo mais, né? E com isso, então, vai. Só aproveitando, né, essa questão da informação, o lado bom, eles estão vivendo mais. Mas tem uma situação nesse sentido, pessoal, que aí é bom para os ouvintes e tal. Porque a maior dor da humanidade, vocês trabalham com essas questões, já comprovada, né? E meus sentimentos para quem já teve essa dor, é a perda de um filho ou de uma filha. Nossa, é duro. É uma das dores mais duras que acho que você pode ser. Que o ser humano pode sentir. O meu pai, a minha mãe e as mais de 8.000 pessoas que já tiveram algum contato com o Mano Down, imagina, torcem para sentir a maior dor do mundo. Porque não sabem com que eles vão ficar. Entende? Então, porque antes eles viviam menos. Então os pais viviam mais. Então hoje já nasce, eles vão viver 60, que é bom, mas a gente está agora, uma das lutas agora do Mandal é políticas públicas para o envelhecimento. Então a gente está lutando, porque no Estatuto de Idoso, né, 60 anos. Mas como eles têm um envelhecimento precoce, a gente está tentando ser 45. Entende? Está quantos anos, Dudu? 34. 34. Né? Tá novo, então, né, Dudu? Você tá novo? Tá novo? Tá novo? Tá bem? Tá. Então tem todo esse contexto, né? Então a gente trabalha desde o nascimento até o envelhecimento. Então surgiu dessa inspiração, mas hoje, né, saiu da gente, a gente é apenas pessoas, tem uma equipe toda aqui, do qual a gente agradece, e a gente vem impactando hoje diretamente 1.300 famílias, né, para trocar a palavra exclusão por oportunidades. É um pouco disso. Incrível. É uma história maravilhosa, né? É uma história de muito amor, né, Dudu? Sim. Muito amor. Você ama Mas muito ele não esse gosta cara? muito de mim, não. Gosto sim. Gosta, mas cansa, né? Um pouco. Eu te aperto muito? Sim. Dudu, ele pega no seu pé? Pega no pé. Pega o seu pé. Nó. É uma pregança danada, né, Du? É bom um pouquinho. Você gosta? É bom. Quando eu fico longe, aí ele sente falta, mas na hora que eu faço, ele não gosta muito, não. Você sente Né? saudade quando o Lano tá perto? Mais ou menos. Ixi. Mas você gosta de trabalhar comigo? Sim. Mais homem, de leve, né? Leve. Toca só um trechinho do amor, só pra gente quebrar aqui, pra ver se você tá ligado. Pode ser, gente? Vamos ver. Toca um brasileirinho. Sai brasileirinho? Tá sim. Deixa eu ver. Mandou bem demais. O Léo, e como que as empresas hoje... A gente já falou, você falou brilhantemente sobre essa história, né? Uma história realmente muito impactante, mas como que a empresa consegue trazer essa estratégia de diversidade, tornar essa pauta que muitas veem apenas como uma parte estratégica, né? Mas uma pauta que faça sentido para dentro da empresa? Como que eles podem colocar uma pessoa, né, pensando já como inclusão, né, para não ficar apenas na pauta da diversidade, na pauta da estratégia? Como uma empresa hoje, com RH, uma liderança de RH que está ouvindo a gente, consegue trazer alguém para dentro da empresa para poder fazer parte do dia a dia? Como que vocês trabalham para isso? Olha, é excelente, né? Eu acho que é o foco aqui, né, gente? A gente enxerga aqui, né, que inclusão é potência, tá? Então, vou dar um exemplo, né? Então, hoje, né, a gente tem a lei de cotas, né? Então, empresas acima de 100 funcionários têm uma legislação, né? Porque a gente fala que são ações afirmativas, né? E tem países desenvolvidos que não precisa mais. É o que a gente sonha. Fala assim, qual que é o sonho grande do Mano Down? Talvez não existir. Né? Porque pra você ter uma ideia, né? Eu não estudei com ninguém com deficiência, com intelectual. Talvez vocês não. Então, hoje, só a partir de 2016, só para chegar na sua resposta. Então, olha a importância da convivência. Até 2016, que tinha essa questão do Código Civil, as escolas podiam negar matrícula. Então, o Dudu foi rejeitado por 17 escolas. Você já sofreu preconceito, Dudu? Já sim. Conta pra galera. Quando eu estudava, as pessoas me olhavam diferente. E isso não é legal, não. Então, se eu não tivesse o Dudu também, talvez eu não ia nem saber o que é. Então, a gente não culpa ninguém, entende? Aí, até 2016, as escolas podiam negar matrícula. Então, talvez você não estudar, a audiência não estudou, o gerente de RH não estudou com ninguém, porque não tinha na escola. Então, só a partir de 2016 que agora é obrigatório. Você tem que estar nas escolas regulares. Então, né, o filho de vocês, as minhas filhas, estão crescendo numa sociedade, a gente entende um pouco melhor. E aqui que a gente faz aqui no Mano Down? O contraturno.
Ou seja, se ele estuda de manhã, ele faz reforço aqui à tarde. Mas ele tem que estar lá. Por quê? A gente fala que a inclusão é bom também, é um direito, e hoje está na Lei Brasileira de Inclusão, da pessoa sem deficiência. Porque se você cresce, então muitos pais abandonam, a gente colocou aqui, porque você nunca viu, concorda? Tudo aquilo que é desconhecido, você afasta. Sim. Tem como. Então, se você cresceu na escola, você vê alguém, você vai falar, pô, não é o fim do mundo. Ah, legal, viu o Dudu ali, a Elga não sei o quê, a fulano é legal, né? Como todos. Então, só a partir de 2016 que tem essa convivência. Então, a gente acredita que estão respondendo a sua pergunta que diversidade, inclusão é potência. Cada ser humano, ele é potente, né? Então, a gente enxerga a potência no Dudu dentro da singularidade dele. Cada um é único e singular. Então, olha que interessante, cara. Aí nós começamos, então, a fazer. Então, tem a lei de cotas, né, que tem que contratar com ação afirmativa. Por quê? Porque, historicamente, essas pessoas não são contratadas. Então, tem muita gente que é contra. Então, eu sou a favor. Claro que cabe o debate, porque se não tivesse, poucas pessoas por elevação de consciência falam, vou contratar, como vocês estão contratando uma massagista, sem precisar, não tem alguém botando a faca, mas são poucos até então, está melhorando, porque tem mais gente crescendo com a diversidade, as pessoas e tal. Então precisa ainda de ações afirmativas para começar. Então começa isso. Só que dentro da lei de cotas, não faz distinção entre as deficiências. Então, você pode contratar 10 pessoas com baixa audição. Tem os limites legais. Ah, que perdeu 2 dedos. Então, a pessoa com deficiência intelectual, que é o nosso público, eles são os últimos dos últimos. Então, de novo, a gente agradece vocês que deliberadamente colocam uma pessoa com deficiência no podcast, porque a deficiência intelectual ficou por último, né? Então, nesse sentido. Aí nós começamos um trabalho dentro disso, né? Essa geração do Dudu é muito mal formada, né? Então a gente só de ter sido excluído da escola, desde o início nunca teve oportunidade, vivia pouco, então não tive. Por isso que a geração já chega voando. Vou dirigir, vou estar na universidade, só para ter uma ideia, tem 121 pessoas com Down já formadas em curso superior. Que legal, né? No Brasil, né? Então assim, o que é importante, cara? Aí a gente trouxe uma metodologia, eu vou chegar na resposta, que chama emprego apoiado. A gente trouxe dos Estados Unidos e da Espanha. Porque antigamente, aí tem instituições que trabalham assim, nada contra, é o seguinte: você trabalhava com oficinas protegidas. Então, é o seguinte, eu vou contratar, mas fica aí. Essa metodologia, ela não, né? Ela presume que todo ser humano é capaz de trabalhar. Eu presumo empregabilidade, desde que tenha apoios. Então, se a pessoa tem baixa audição, ela precisa de um aparelho, que é um apoio. A pessoa tem mobilidade reduzida, precisa de uma rampa. A pessoa tem baixa visão, ela precisa de um computador, um software para aumentar a letra. A pessoa com deficiência intelectual precisa de outro ser humano para conseguir realizar nesse sentido. Então, nós começamos a apresentar isso para as empresas, cara. Aí eu vou trazer o dado legal, né? Falar assim, por que a pessoa tem que contratar? Aí, nosso primeiro case, pode falar o nome de empresa aqui, né? Acho que sim. Pode, né? Acho que sim. A gente trata de empresas, então o nosso principal case no início foi a MRV. Aí estou contando isso. Olha que interessante. Aí nós colocamos 10 pessoas lá. Tem até hoje lá no Buritis, as meninas estão lá e tal. Aí, cara, Leonardo, só para você entender, olha a importância para o gestor de RH, para quem. Eu recebi 200 e-mails, no meu e-mail pessoal, né, daqui do Mano Down, de funcionários da empresa falando: ô Léo, sabia que meu irmão é gay? Sabia que meu pai é alcoólatra? Então, quando a empresa permitiu deliberadamente, intencionalmente, contratar pessoas no seu quadro, os funcionários que nunca... Você nem sabia que você tem uma irmã com Down, você tinha um parente, começaram a se sentir no direito de falar sobre... E no fundo todo mundo tem... Sobre as diferenças em tudo. E isso, aí que eu quero chegar. Isso teve pesquisas e pesquisa, uma também da McKinsey, comprovou que se aumenta em até 70% a produtividade. Por quê? Porque quando você pode ser você mesmo deliberadamente pelas empresas, então eu falo assim, eu tenho amigos que uma das características que não define é a orientação sexual, sou gay, né? Que não define, outra tem Down, outra é mais agitado, outra não sei o quê. Ele falou que ele perdia até 2 horas por dia para fingir que ele não era. Ele não podia se expor, então ele ficava pensando, no almoço, será que eu posso falar que eu fui na boate e tal? Será que eu posso falar? Aí, esse desgaste, ele não conseguia trabalhar, porque ele ficava preso. Quando a empresa permitiu, eu falei, cara, faz o seu, interessa se é amarelo, se é branco, se tem Down, se você... Então, já tem pesquisas e pesquisas comprovando essa potência da diversidade. Porque você pode ser você mesmo. Se a empresa deliberadamente permite, tem pessoas lá, né? Tem branco, tem amarelo, tem pessoa com Down, com deficiência intelectual. Cara, faz o seu e tá tudo certo, e você consegue produzir mais, e você consegue se aceitar de uma forma melhor. Né? Então tem pesquisas da McKinsey, a gente pode colocar tudo aí na descrição, aí pegando especificamente com pessoas com Down, que também melhora o clima organizacional.
Maravilha, maravilha. Isso é excelente, porque a gente trata muito de felicidade corporativa. Exato. A gente fala muito sobre felicidade corporativa, porque é um fator que hoje as empresas estão super preocupadas, né? Como garantir que o nosso colaborador esteja feliz ali dentro, Total. esteja satisfeito com aquela missão dele, com aquele trabalho dele. E a diversidade e a inclusão conseguem também promover esse ambiente. É uma visão até diferente, um pouco assim de, poxa, eu ser uma empresa diversa, eu não estou só fazendo um bem para aquelas pessoas que precisam daquela oportunidade, né, daquela inclusão, mas aquelas pessoas que estão dentro da empresa também se beneficiam desse Conviver com processo. pessoas tão agradáveis, né? Então, Não, gente, o tanto que você aprende. Aí tem um outro case nosso aqui, que é importante para o negócio do RH que você perguntou. O user experience, a ausência do... Você tem clientes com deficiência. Sim. Você tem. Então, se você é atendido, se você se ver numa empresa, se você se sente representado, suponhamos que eu sou pai de uma pessoa com deficiência, eu vejo que a Singular tem alguém com deficiência, eu conecto com aquilo. Isso é conexão, isso é Entendeu? importantíssimo. Então, isso tudo hoje aumenta a venda. Então, tem esse público também. Então, tem essa questão do user experience. A gente fez uma parceria com uma empresa aqui, porque eles têm um aplicativo. Se o Dudu e a equipe que a gente faz aqui, dá algumas aulas, sabe mexer num aplicativo a pedir um carro, pedir não sei o quê, que era o teste deles, minha mãe, que tem quase 80 anos, também vai conseguir. Sim. Entende? Então tem esses benefícios todos e é importante as pessoas se sentem representadas, né? Então essa pesquisa da Maquis fala o seguinte, não sei se o Dudu já elogiou, você já elogiou alguém aqui, Dudu? Sim. Já elogiou? Quem você elogiou hoje, a turma aqui? O que você achou? O que você falou dele? Falei com ele que ele é muito gente boa, Você educado. falou que meu filho era gatão. Falei que o filho dele é gatão. Gatão. Eu mostrei uma foto do meu filho. É? Então, Bruno, olha isso. Então, eu falo assim, o benefício para a empresa. Essa genuinidade. Fala assim, o elogio. Mas é gratuito. Entende? Então, agora não são todos. Então a gente coloca, dentro dessa metodologia, a gente coloca a pessoa certa no lugar certo. Vocês conhecem lá eu. Conhecendo Então, a pessoa. lá na MRV, né, tem uma cena maravilhosa que, olha isso, eles colocaram na recepção. Então, claro que a gente coloca a pessoa certa no lugar certo, como qualquer um, porque não adianta só colocar. Às vezes o RH liga aqui e fala assim, me dá uma pessoa com Down. Peraí, não é qualquer uma, as pessoas com Down não são iguais. E se não tiver feedback, não tiver acompanhamento, o Dudu é músico. Ele não quer trabalhar em recepção. Sim, Então a gente analisa isso tudo. Então, colocaram as pessoas certas lá. Né? Aí estava no último processo de trainee. Na última etapa, né? Concorrido pra caramba, aquele tanto de vaga. E aí ia ter entrevista com o Rubens Merninho, acho que era o último negócio lá. Aí tá a Bruninha trazendo 30 engenheiros para a última. Ela conduzindo o elevador, puxando, tem uma cena marcante nesse sentido. Mas aí, já comprovando, falando no benefício para RH, é o benefício do clima organizacional. Ele te dá um elogio, Bruno. Mas não é. Você viu que. Sim, né, você tá aqui, você tá, genuíno. eu vou te fazer um sorriso forçado aqui. Não, genuíno. Então, você imagina uma recepção que recebe lá na sua empresa um cliente. Como é que ele vai chegar lá? Pô, ele chega melhor, ele vai fazer negócio melhor, né? Então é bom para todo mundo agora, entendeu? Então você coloca uma Elga lá na recepção do desemprego. Não sei se vocês conheceram aqui o Patrick e a Isadora. A Isadora é incrível. Então aqui, Isadora... ela é recepcionista aqui do Mano Down. Então assim, é dela. Então ela te dá aquele sorriso que eu não tenho para dar. Então essa diversidade, então agora achar essas potências, agora se eu comparar ela, eu escrever um e-mail mais rápido que eu, não vai dar. Sim. Entendeu? Então, o que a gente faz com o RH dentro dessa metodologia, Bruno? Então, assim, primeiro, a gente não coloca qualquer pessoa. Então, a gente tem que selecionar. E dentro dessa seleção, a gente envolve, inclusive, a família. Porque é o seguinte, hoje, infelizmente, a gente só tem 2 autônomos aqui. Autônomo que eu falo pleno, tá? Pleno. No Brasil, que eu tô falando assim, vive sozinho e tal. Né? Eu acho que, no fundo, ninguém é autônomo, né? Nós precisamos de apoio, todos nós, né? Mas eu falo de muito viver. apoio. Então... Imagina isso, aí a pessoa é abusada, 73%. Então a gente não entra na empresa se a família não for. Porque a família tem que sentir segurança naquele espaço. E muitas vezes, se o Dudu atrasar, suponhamos que o Dudu foi contratado. Se ele não chegar no horário, não é culpa dele. A gente tem que envolver a família. Por que não chegou? Porque às vezes ele não tem autonomia para ir pro espaço. Então a gente faz todo esse processo. E aí, dentro dessa metodologia, você pegou da Isadora, a gente já aponta para a empresa e fala assim, ó, eu vou pegar um caso do malote, tá? Uma pessoa típica, que a gente chama típica, é quem não tem deficiência. Ele faz 120 malotes. O Gabriel, vou pegar o exemplo do Gabriel ou a Isadora, ela faz 45. Sim. Então, se você pegar só por produtividade, Ela é um terço, tá? Todo exemplo. Sim. Né? Então, a empresa aceitou a Isadora ou o Gabriel. Ele faz 45. Mas esse ganho indireto
Quem É não isso. conhece Aí. Mano Down? Eu preciso dar um depoimento. Porque quem não conhece Mano Down e vem aqui e é recepcionado pela Isadora, a energia da Isadora é uma delícia. Aí, ó, bom que você falou aí. Ó. Você chega aqui você chega na porta, a Isadora fala, e aí? É. E te Só que não tem cumprimenta. nada, não E foi é uma alegria. programado, não foi nada fingido. programado, ela te recebe. É dela. E ela te leva até a sala, ela te apresenta as pessoas, ela mostra todo mundo, você sai daqui sabendo o nome de todo mundo, porque é dela. Mas Acho quem que me isso- recebeu foi Patril. E foi muito bem recebida também. Foi muito Olha que bem. legal. Mas imagina o seu cliente como é que ele chega. Então, ele vai negociar um contrato difícil. Estou dando exemplo. Então ele já chega, né, pelo simples fato de estar ali. Então tem vários ganhos. Né? Então a gente trabalha muito com esse conceito. Então não é por dó, não é piedade. Primeiro que é bom, né? E tem os ganhos de produtividade, tem os ganhos do clima organizacional e tem o ganho, né, social que fala, cara, por que eu não posso também dar oportunidade para essas pessoas intencionalmente que não teriam de uma outra forma? Então, é um pouco disso que a gente convida os RHs a refletirem, né? E fazer como a Singular aí, botar para dentro, né, Dudu? Sim, Você gosta quando você recebe convite para tocar? sim, gosto muito. Tá dormindo? Não. Tá ligado? Então tá bom, nós estamos seguindo aqui, eu tô falando demais, viu, gente? Tá, tranquilo. Léo, mas sobre esse novo momento que a gente está vendo, né? As empresas estão abrindo os olhos, entendendo sobre essa importância da diversidade, da inclusão, mas para a liderança, vocês têm feedback assim, da liderança percebendo como é lidar com as pessoas com deficiência que estão dentro das empresas, né? Os gestores, a direção, vocês recebem feedback direto deles de como que esse trabalho está acontecendo? Bruno, perfeito, né? Eu acho que é tudo perpassa, eu acho, pela liderança. Nós temos uma palestra, né? Depois a gente vai até fazer lá na Singular, né? Depois dos clientes. Ela tá dando história. Já tô dando spoiler, cara. A gente tem uma palestra que a gente fala os 5 pilares da liderança inclusiva, né? Então, acho que o papel da liderança é muito importante, né? Já foi muito pior, né, Bruno? A gente vê historicamente, não está perfeito, né? A gente tem que ser muito sincero, mas vem muito melhor, né? A gente já pega empresa aqui, a gente falar aqui que já 60 pessoas hoje com síndrome de Down, deficiência legal, já trabalham carteira assinada, nem vem no Mano Down. Então, você pensar isso há 15 anos atrás, era inadmissível, era inimaginável. E você vai chegando no seu objetivo de que o Mano Down não exista, não precisa de Mano Down. Aos poucos. Aí que tá, só um parênteses, é porque é o seguinte, só que essa geração foi muito mal formada. Então a gente sonha com a nova geração, que a gente começa desde 2 dias de vida, estimulando, com perspectiva, muito mais vão estar alfabetizados. O E muito impacto mais deles na sociedade vai ser maior. vai ser muito maior e vão viver mais, então vai ter muito mais oportunidade, né? Então, sim, a liderança é fundamental. Tem muitas barreiras e essa barreira, de novo, né, é pelo desconhecimento. Né? Eu falo de novo, como é que a gente quebra um preconceito? Com um novo conceito, como informação e conhecimento. Então, o gestor sempre, e é natural, também pensaria assim, e pensava isso há 10 anos, há 20 anos atrás, antes do Dudu nascer, pô, vai diminuir, vai ser ruim para mim, né? Então, quando a pessoa se dá a oportunidade, e aí eu acho que é o convite para as lideranças, né? Eu acho que o papel das lideranças é esticar horizontes. Quando a liderança se dá essa oportunidade, porque se você consegue passar uma mensagem pro Dudu e ele entendeu, sua equipe inteira vai saber o que você quer. Com certeza. Entende? Quando a gente fala de linguagem simples. Então, muitas vezes a gente tem que adaptar materiais, tá? Para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem que aumentar a letra. Então, a gente tem que colocar, às vezes, linguagens mais claras. Mas adora entender uma ordem. Talvez eu entenda mais fácil, né? Nesse aspecto. Mas o dela precisa de uma adaptação. Então, agora, se você aprende a linguagem simples, você fala com qualquer cliente. Você conecta com qualquer pessoa da sua equipe, então você começa a ver uma série de benefícios. Então, o convite para as lideranças é abrir essa possibilidade e aí você começa a entender a importância de uma equipe diversa. Né? Porque já está comprovado em estudos aí, né? Porque quando você tem vários pontos de vista diferentes, você resolve problemas de formas diferentes. Você pega startup, você pega o Vale do Silício, tem uma série de olhares diferentes. O cara veio da China, outro não sei de onde. Com uma série de diversidades e pontos de vista, você cria soluções talvez muito mais efetivas do que as mesmas pessoas, porque é o que a gente fala, Bruno, a gente tem os vieses. Os vieses. É comprovado isso. Eu vou tender a contratar pessoas parecidas comigo. Você vai tender, você vai tender, você vai tender. Então, se a gente quer diversidade na empresa, uma das dicas que a gente dá muito para RH, coloque entrevistadores diversos. Então, a gente já usa algumas... As pessoas vejam características diferentes. Porque eu vou tentar, né? Então, eu já tenho uma pesquisa. Se tiver até 3 homens e 7 mulheres, muitas vezes um homem ainda é contratado. Então, por exemplo, a gente trabalha com algumas empresas também nesse sentido. Às vezes a gente coloca currículos cegos. É o seguinte, não sei de onde que veio, qual faculdade que fez, a origem da pessoa, se é homem, se é mulher, você contrataria? Pela competência que você está vendo aqui. E sabe de quando isso começou? Só um parênteses aqui, é muito legal. Na orquestra de Chicago,
A audição para entrar Às cegas. era aberto. Era Não, aberto, era era aberto. aberto. Aí, durante 60 anos, se não me engano, só foi homens. Olha só. Botaram um biombo. Só entendendo que a pessoa... Hoje tem mais mulher que homem. Botou um biombo. Então, assim, Incrível, a gente tem os incrível. viés, né, que a gente tem. Então, assim, é importante para tudo. E com isso você começa a achar soluções diferentes. Estou falando de gestor de RH. Você começa a pensar produtos diferentes para conectar com públicos diferentes. Então, é uma série de benefícios. Obviamente que o primeiro passo é a pessoa te dar essa oportunidade. Porque muitas vezes, já tá bom sim, vai me prejudicar. Não vai, né? Então, a gente tem diversos cases aí, vocês são um deles, que ajuda demais. Porque ser diferente... É normal. Acorda, meu querido. Acorda. Toca um trechinho pra você acordar aí. Vamos ver, toca um trechinho. Então troca um trechinho aí. Deixa eu ver então, só um trechinho, só pro Brunão, pra ver se tá acordado mesmo. Toca um sambinha, um sambinha. Sambinha, né? Sambinha. Sambinha. Olha que interessante essa questão que a gente trabalha para liderança, você está perguntando a importância da singularidade. Fazer aqui ao vivo. Dudu, sabe somar? Sei. Subtrair, Sei também. multiplicar. Na calculadora. Olha que interessante, pessoal. Então, assim, né? Primeira coisa, o ser humano tem que querer, né? Então, tem famílias que não querem que a pessoa trabalhe e tem pessoas que não querem trabalhar, né? Então, a gente tem que respeitar. Então, o Dudu, com quantos anos, Dudu, você começou a querer ser músico? 5 anos de idade. 5 anos? Foi. 5 anos de idade, o Dudu quis ser. Lá em casa, ninguém toca nada. Todo mundo é analfabeto musical. E aí, meus pais começaram, minha mãe principalmente, começou a procurar um professor pro Dudu. E aí, 8 professores nem tentaram ensinar o Dudu. É o que a gente chama, e hoje está na Lei Brasileira de Inclusão, por isso que a gente convida os gestores. A principal barreira não é a didática, não é a comunicacional, é a atitudinal. Está escrito hoje, tá? Depois de 2016, é a barreira atitudinal. É o ter atitude de querer contratar, conviver com uma pessoa. Então, 8 professores olharam para o Dudu e falaram, cara, ele não vai aprender. Ele tem síndrome de Down, o dedo dele é menor, ele tem 47 cromossomos, ele não vai conseguir tocar. Né, Du? Acorda, meu querido? Aí minha mãe, já desanimada da vida, indicaram um professor para ele longe. Como é que ele chama, Du? O Hudson Brasil. Olha a importância da liderança, a questão da singularidade, que é um dos pilares da liderança inclusiva. No primeiro dia de aula, 1995, minha mãe atrasou. Não tinha celular, não tinha nada. Aí o Hudson falou para ligar lá para sua casa, telefone fixo para te buscar. Não foi isso, Du? Foi sim. O Hudson percebeu que ele guardava número. Olha, interessante. Eu sou engenheiro, sei lá de quê, eu sou advogado, eu sou ótimo de conta. Sei fazer conta, sou bom pra caramba de cálculo e tal. E sou analfabeto musical. O Dudu só multiplica na calculadora. Como é que você aprende? Você toca quantos instrumentos hoje profissionalmente, Dudu? 10. E como é que você aprende música, cavaquinho? Como é que você aprendeu? É em número. Tablatura. O Hudson percebeu que ele guardava Ele números associou uma habilidade. e criou-se um método e a música é matemática. Então, Dudu, então a gente fala, né, das competências de Gardner, que o ser humano tem no mínimo em 11 inteligências. Então a inteligência lógico-racional minha é muito maior que o Dudu, mas a musical dele é muito maior que a minha. Né? Então é isso. Né? E aí, olha que interessante essa questão do RH. Dudu, você foi conversar com o Roberto Carlos, o que você falou para ele? E aí, Robertão. Tá dormindo, meu querido? Tô não. Liga. Cadê o velho Dudu? Cadê o tubo? Tá ligado? Tô sim. Eita! Então olha que interessante. O Dudu não tá nem aí se você é o Faustão, se você é o Luciano Huck. Então isso pro cliente, igual você fez adora. Sim. Ela nunca te viu na vida, ela te trata como se fosse... Grandes amigos. Grandes amigos. Isso é uma habilidade, concorda que não é uma inteligência? Certeza. A gente fica ali cheio de coisa. Então isso tem isso Não, aí. e quebra Agora, qualquer gelo, quebra qualquer nervosismo. Eu cheguei aqui, eu falei, gente, quem que eu vou procurar para poder fazer a gravação? E a Isadora me recebeu como se fossem grandes amigos. agora não dá para ter só 10 Isadoras. Concorda? Por isso que é importante a diversidade. Então tem que ter uma Sim. pessoa ali que é boa de gestão, de pessoas, outra é não sei o quê. Então, olha a importância da singularidade. Então, a liderança tem que ter esse olhar da singularidade e se aprende muito com a diversidade. Senão você começa a ficar só com aqueles viéses, só no mesmo. É que nada
nada contra, mas se você amplia o seu olhar, convivendo, você tem outras visões, outras perspectivas, você cria produtos, fala, pô, como é que eu não posso? E o Hudson virou o professor referência das pessoas com deficiência, porque ele criou um método, porque ele percebeu que o Dudu guardava número. Né, Dudu? Sim. E o Dudu tem a resposta na ponta da língua, né, Dudu? Sim. Falando em resposta aqui, nós vamos deixar um livro com vocês aqui, ó. Que A gente legal. escreveu um livro, Dudu. Como é que chama? Não importa a pergunta. A resposta é o amor. Aí, ó. Maravilha. Beleza. Eu acho que é amor, né? A gente tá falando de amor. No fundo é isso, né, Brunão? E é amor, é olhar pra pessoa e falar assim, poxa, ela pode fazer parte dessa equipe, ela pode integrar esse time, ela pode contribuir, né? E a gente precisa olhar com mais amor. Acho que o mundo tá faltando amor hoje, né? E quando a gente vê essas equipes, né, lá na Singular, né, essa proximidade, essa capacidade da gente poder ser diverso, né? Singular é uma empresa que a gente valoriza Não, isso você fala muito. singular é com M, mas tem essa questão da singularidade aqui, Pois é única, né? Pois é. Cada cliente seu é único, Cada né? cliente é único, cada colaborador é único, a gente trata a nossa equipe, né, como únicos, né? A gente tem uma série de benefícios que a gente entrega para o cliente e a gente está sempre olhando para o time também, falando assim, poxa, será que a gente também está entregando as mesmas coisas que a gente entrega para o nosso cliente? A gente valoriza o nosso cliente do mesmo jeito que a gente valoriza o nosso time interno? Né? Então tem uma série de benefícios que a gente está expandindo para a nossa equipe, né? E pensando em diversidade e inclusão, né? A gente é uma pauta que ela é necessária hoje, ela é necessária, a gente já não pode mais ficar só na estratégia, na lei de inclusão, né? Tem que fazer sentido, tem que ter amor, tem que fazer parte da missão da empresa, né? Para que aquilo faça sentido. Bruno, eu concordo, né, com essa questão, né, que eu falo assim, eu fiz curso, né, a gente faz mestrado e tal, mas eu aprendi a falar eu te amo com meu irmão, né? Vocês não tem lição, entendeu? De você poder ser sincero, de você poder expressar seus sentimentos em vida. Então a gente vai nos hospitais, né, Dudu? Sim. E lá, né, muitos pacientes estão morrendo engasgados. Como assim, Léo? Passa a vida sem conseguir falar que gosta de alguém, passa a vida sem falar que o sonho que tinha. Não estou falando que é fácil, né? Porque tem pesquisa aí que é o segundo maior medo da humanidade é falar em público. É difícil. Então, essa turma nos ensina. Você tem vergonha de tocar no palco? Eu não. De boa. Então, isso não é inteligência, pessoal. Cara, a gente morre. O que eu vou falar? Cara, ele chega numa boa e aí, Robertão. E aí, o Chicão, né? O que você falou com o Chico Buarque? Você falou com ele? Isso aí mesmo. O que você falou? Isso aí, Chicão. Então isso é uma habilidade, entende? Então, a minha filha, às vezes, né, que tá falando da Eduardo, que tem, às vezes, né, dificuldade de expor suas ideias, aprende com o Dudu. Por isso que a gente fala essa coisa. Agora, ela também ensina. Ninguém tá falando para ter só pessoas com deficiência. Ninguém tá falando isso aqui. Então, é um pouco disso, né, Bruno? Então, falta essa questão. E essa genuidade. Então, eles têm, né, muitos disso. Então, fala assim, as pessoas falam assim, Léo, você ajuda as pessoas aqui? Não. Os maiores ensinamentos da minha vida foi dado por essa galera. Então, eu aprendo muito com essa turma aqui. Né? Então, essa questão de colocar, de vibrar com a conquista do outro genuinamente. Né? Igual você falou, de chegar e te dar um cumprimento. Imagina se todo cliente fosse recebido assim em todo lugar. Você vai olhar um celular, vai olhar... A energia muda, a energia do dia muda. Então, poxa, né? Então tem potências em cada ser humano. Agora tem dificuldades, né? Tem essas questões, então o convite a gente... Né? Se a humanidade é bonita, a natureza é bonita, né? E os IPs estão aí, né, agora, porque ela é diversa. Porque é diversa. E a humanidade é bonita porque ela é antropodiversa. E já tem, só para vocês saberem, né? Já tem mais de 11 países no mundo que não nascem mais pessoas com Down. Por quê? Porque hoje você pode fazer uns exames que é mais baratos lá, né? Economicamente no início, e você pode abortar. Então, a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: se o Dudu, vocês adoram, que vocês conheceram, o Patrick, a Elga não existisse, aí, Léo, o mundo seria pior? Para mim, sim. Para mim seria pior. Então, a vida, historicamente, a vida do meu irmão vale menos que a minha. Até na pandemia a gente teve que lutar para... Mas para mim não é. Né? Porque a diversidade, cada vida importa, a sua, a minha, é igual. Né? Então, o Dudu... Então é importante ter o Dudu aqui. Né? É importante ter Isadora, mas não é só o Dudu. Tem a gente também são importantes pessoas sem deficiência. Né? E lembrando o seguinte, 60% das deficiências, né, e vale esse recado, são adquiridas. Não são um nascimento. Né? Para você ter uma ideia, a gente fez dentro dessa pesquisa, morre assim em Belo Horizonte, 8 pessoas por mês... por tropeçar numa calçada. Vocês trabalham com saúde, prevenção e tal. A gente fez a calçada acessível aqui. 100 metros, não vai mudar muita coisa, mas já é o início de uma mudança. Né? Amanhã já é a gente, então se a gente envelhecer, daqui a pouco a gente vai envelhecer, nós vamos perder visão, memória, audição, né? Vocês trabalham com medicina, tem essas questões mentais. Então, aí a gente vai entender como o mundo é feito pra gente.
Então, quanto antes a gente conviver com a diversidade, por isso que a gente traz muita escola aqui, as crianças, que o RH entenda, e a gente entende que, falando da liderança, que os novos líderes, por ter convivido nas escolas e desde criança, vão estar muito mais aptos para essa sociedade hoje que, né, você tem que lidar. Eu aprendi muito sobre diversidade, né, pegando pela liderança. Eu estava conversando uma vez com um acionista de uma empresa que eu trabalhava, que era francês. E aí, no meio da reunião, custei a marcar, o cara chegou e falou: a reunião está encerrada agora que eu vou passear com o meu cachorro. Cara, na boa, eu queria matar o cara. Eu falei, cara, mas depois eu entendi, cara, aquilo ali pra ele é importante demais. Então, agora, eu fiquei puto. E fui aprendendo. Se eu não aprender a respeitar ele, eu vou aprender a respeitar como? Então, cada um tem os seus limites. Assim, a gente fala de globalização, de tem que respeitar o chinês que é diferente, o não sei o quê. Então, isso tudo, eu falo assim, não existe MBA de diversidade. Curso de inclusão. A gente só existe aprende experiência. só vivenciando. Né? Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui melhor. Então, imagina o líder. Você não vai se tornar um líder melhor, você convivendo com mais gente diferente, que vai te questionar, que vai te fazer. Então, tá aí a resposta. Eu falo assim, tem ganhos para todo mundo. Né? Então, é um pouco disso, né, Duzão? Isso. E, Dudu, me conta, você viaja a trabalho? Sim. E semana que vem o Léo me contou que vocês estão com o pé na estrada. Ixi. É bom, né? Pra onde você vai semana que vem? Tá sabendo? Tô sabendo, sim. Pra onde? Governador, pra É isso aí, ó. Maravilha. É o circuito inclusão, né, Dudu? E o que é a música pra você, aproveitar? Quando eu tô tocando meu cavaquinho, eu pego a minha emoção, jogo no cavaquinho e no cavaquinho jogo para todo mundo. Olha só. A sua emoção atinge as pessoas pelo cavaquinho. Sim, E a sua alegria também, pelo visto. sim. Toca mais uma pra gente, então. Não dá bom, né? É bom demais. Agora eu posso pedir uma? Pode. Eu Pode. quero que você dedique, então, pro seu esposo. Tá bom. Vai ser Não, especial. mas você vai ter que fazer uma declaração. Depois da música. Depois da música, Depois da tem música, declaração? geralmente é antes. Mas agora eu mudei. Mudou? Não, Que bom, tá aprendendo. Ó, é flexibilidade. Mudei isso aqui. Só um trecho, tá? Eita, como Que é grande. maravilha. Vai falar a declaração ou eu? É agora. É? Eita. É pra mim, né? Não. Não. Amor, eu quero te falar que você é minha companheira, minha amiga, com você que eu vou ter filho e também você, para mim, é uma pessoa muito especial e que está no fundo do meu coração. Eita! Arrasou. Essa declaração Não. é única. Essa você não recebeu ainda, não. Quando, assim, eu falo assim, é tanto aprendizado pensando aqui, eu falo assim, cara, eu né, não tenho vergonha de falar. Infelizmente, né, eu tô vou fazer 47, eu tenho, acho que duas, né, eu venho melhorando. Eu tenho duas pessoas, eu luto todo, se eu encontrar na rua, atravessa a rua. Né? Falo, pô, cara, que merda, né? Você, desculpa a palavra, viver. Cara, às vezes eu fiquei sem falar com meu pai, às vezes eu fiquei sem falar com minha mãe. Cara, o Dudu, vários outros aqui, mas falando do Dudu, a capacidade que ele tem de perdoar, mas não é aquele perdoar, falar que eu perdoar, não, e voltar pro mesmo ponto, é uma coisa assim. Entendeu? Então tem inteligência, né? Tem alguma coisa aí no ar, né? Você fala assim, se eu ficar olhando, e as pessoas muitas vezes, a gente fala pros gestores, então, presuma a capacidade. Não vão ficar. Porque fica assim, a deficiência, o que ele não pode. O que a Isadora tem de bom? Vamos poder, esse é o convite. Então, repensar todo esse processo, né? Não pensar na deficiência, mas o que ele é vai capaz. pra nós, né? Até Vai onde pra ele nós. chega. Vamos ficar querendo que o Léo, não sei o quê. Cara, o que o Léo é bom? Vamos potencializar essa equipe, né? Do RH. O Léo é bom nisso aí. A gente fica querendo só, eu vou ter que melhorar aquele que ele é muito ruim.
Claro que a gente pode melhorar em tudo, né? Mas então tem esses aprendizados, e aí pegando aqui, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade, então a gente, em virtude desse ecossistema que a gente criou, a gente tem o primeiro café da capital. Já tomei café lá. Aí, servido por pessoas com deficiência intelectual. Né? Mas aí a gente fica muito nisso, né? Muito cliente às vezes não vem, porque às vezes demora um pouquinho mais. E a gente respeita, sabe assim, faz parte, né? Então, tem espaço para todo mundo. Então, tem gente que quer vir aqui e tem muita gente que vem de fora para ser atendido por uma pessoa com deficiência. Então, igual vocês contrataram a massagem. Agora, ninguém é obrigado, né, Bruno? Assim, ninguém está impondo nada, eu acho que cabe essa reflexão, mas a gente enxerga, assim, a diversidade como potência, né? Como ser humano único, e como vocês falam muito bem no nome de vocês, essa singularidade humana, né? O que é inclusão para a gente aqui, então? É legitimar o Dudu, eu, você, como a gente é. E não como eu gostaria que fosse. E eu acho que essa é a grande chave que a gente tem. Então, muitas vezes, numa equipe, eu quero que todo mundo seja igual. Porque o Léo é assim, todo mundo tem que ser assim. Não vai ser, cara. Por mais que a gente queira, eu queria que todo... Não vai ser. Então, é legitimar o Bruno como o Bruno é. Todo mundo quer mudar a orientação sexual do fulano. Todo mundo quer mudar a língua do Dudu. Cara, você é feliz, Dudu? Muito feliz. Você mudaria alguma coisa em você? Eu não. Nada? Não. Zero? Zero. Você se aceita total? Sim. Então, muitas vezes, a gente quer mudar o outro, né? Então, a inclusão, na verdade, é ser legitimar cada um do jeito que ele é. E não querer que ele vai mudar, que ele tem... Cara, dentro da possibilidade que ele tem para dar, é isso, né? Então, uma equipe cabe todo mundo dentro dessas possibilidades. Adaptando, né? A gente adapta. As posições, né? As pessoas. E muitas vezes não cabe numa empresa, né? Talvez eu estou no lugar certo, né? Às vezes o ambiente não é aquele ambiente, tem outros lugares, né? Então também, muitas vezes também a gente culpa o outro, mas ele não está se enquadrando. Aí a gente, eu não estou feliz naquele espaço. Então vamos buscar. Então é um pouco disso, né? Sei se ficou claro. Olá, me conta uma coisa. Como as empresas podem procurar o Mandal para poder ajudar e também para contratações, né, de profissionais. Participar, né? Desse ecossistema. Como que seria? Muito, muito legal, né, gente? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então vamos lá, né? Primeiro falando dessas coisas. Então hoje, né? Hoje o custo do Manudal, né? Nós estamos falando aí que mensalmente a gente tem que arrumar 1 milhão. Né? Então a gente vem crescendo, atendendo mais gente, então a gente precisa de recursos, né? Então a gente tem as empresas que podem ajudar via leis de incentivo, tem várias, então quase metade do nosso orçamento, 500 mil, vem disso. Né? De leis que você pode abater, lei do esporte, lei da cultura, né? Você pode apadrinhar uma criança, um bebê, você pode fazer aniversário solidário, então tem várias formas, né, nesse aspecto. E o mais importante que você está falando além disso é como que eu posso contratar, né, pessoas com deficiência intelectual. Então a gente criou, à luz daquele dado que a gente começou a conversa, que menos de 100 geram renda, quantas pessoas tem, a gente criou o primeiro hub de empreendedorismo do mundo, voltado apenas para pessoas com deficiência intelectual. Então a gente tem um hub ali, e dentro desse hub, então, a gente tem essa questão do emprego apoiado. Então as empresas que quiserem contratar como CLT, a gente tem toda essa metodologia. Então a gente não aceita, e nada contra, pagar para a pessoa ficar aqui. A gente quer que a pessoa esteja lá, né? Então muitas empresas querem, tá tudo certo, tá? Não é ilegal não, tá? Então a inclusão pra gente é estar nos espaços, então você só vai mudar o olhar do dia que o Dudu estiver na singular, igual a Elga vai. Ficar, né? Então não faz sentido. Não faz sentido ele ficar aqui protegido e tal, a gente já deixa ele aqui, já tá tudo certo. Então a gente tem essa metodologia que são CLTs, que a gente tem mais de 60, e tem os serviços esporte dentro desse hub. Então o Dudu, ele não vai ser CLT, mas é a música, eu contrato um músico. Ah, eu quero fazer um evento garçons, tem recepcionistas. Já usamos o serviço de recepcionista. Vocês já usaram, tem a massagista, né? Então a gente fica buscando essas pessoas que não vão trabalhar 100%, tem uma habilidade e que vai contratar só naquele dia, né? Então essas são as duas opções. E por fim, né, o mais importante fica o convite, porque aqui no Mandal, quando está falando de inclusão, a inclusão está todo mundo junto. Então aqui, a partir dos 6 anos de idade, qualquer atividade é para qualquer pessoa. Infelizmente, 97% do nosso público tem deficiência. Mas, por exemplo, uma aula de capoeira aqui é qualquer um. Seu filho pode vir aqui. Então, aqui é aberto. A gente faz jornal, igual vocês vieram aqui para tomar um café. Por isso que a gente é aberto. A gente quer que... A gente conta quantas pessoas com deficiência a gente impacta, que nós estamos chegando a 1.300, mas a gente conta também quantas pessoas sem deficiência a gente impacta. Porque é assim que a gente vai mudar o olhar. Então o café não é estar dentro da sede, igual vocês viram. Ele está na esquina, que vai passar uma pessoa, amanhã ele vai ter um filho e fala, nossa, eu fui atendido por uma pessoa com Down ali, não é incapaz não é inválido, né? Porque historicamente a pessoa com deficiência é vinculada à incapacidade ou doença.
E a gente não enxerga isso. A gente enxerga capacidade e possibilidade, né? O Dudu, então, tem possibilidades, como eu tenho, como todos. Então, as empresas quiserem aproximar, vir e entender, né, que inclusão é todo mundo participar. A gente fala, né, que ganhar... a gente tem até um time de futebol aqui que não é quantos gols você faz. Para você fazer o gol, todo mundo tem que tocar na bola. Então a gente tenta um jogo, né, que não adianta nada. A inclusão. A inclusão é isso, né? Até o dia que a gente vai precisar mais falar disso, Bruno. Quando a gente fala que a gente não quer, porque as pessoas vão estar nessa escola. As pessoas vão estar nas empresas, vão estar tomando um café, vão estar nas boates. Então, cara... O ambiente vai estar seguro. Que legal, tá tudo certo. A gente tá ali, né, mais um. E a gente ainda tá na geração dos primeiros. Entendeu? Primeiro músico individual do mundo. Primeiro a dirigir, a Laura. O primeiro a casar. O primeiro... Então a gente já tá mudando isso, a nova geração já vai vir, não vai ser mais o primeiro, não vai ser nada inédito. Até que o Mano Dal se torne um museu da história. Acabou. E foi parte da história. Como já aconteceu com mulheres, né, que hoje estão muito, né, assumindo cargos de liderança cada vez mais, e etc. Então, né, a gente acredita muito nisso, mas com atitudes, né, e a gente agradece muito esse espaço aqui. Muito obrigado, viu, gente? E a parceria com vocês. Dudu, você fecha uma música pra gente? Agora. Seu recado final. Gostei. O que você achou do podcast? E depois você vai tocar uma no seu coração pedir. Então tá bom. Inspirado. Agora acordou, agora tá bonito. Vamos ver. Bom, é o seguinte. Primeiro de tudo, essa música que eu vou tocar, Pra fechar? para fechar, vai ser para uma pessoa especial. Pra mim, obrigado. Precisava não. Especial. Pra mim? Não é por Quem será? que tocou no meu coração, sabe? Quem? Sabe? E eu vou tocar. Eu sei que vou te amar. Onde? Sabe pra quem? Pra quem? Pra Luísa. Que isso, Luiz? Você esperava um negócio desse? Tem testemunho, foi combinado uma coisa aqui? Não, foi de arrepiar. E nós vamos homenagear toda a geração futura, né? Os filhos do Bruno, da Luísa, né, Dudu? Sim. Então manda ver aí. Você gostou dela? Sim, muito bom. E o Bruno? E o Brunão? O Bruno é gente boa. Gostou também? Fico feliz. Então vai. Qual vai ser a música então pra Luísa? Eu sei que vou te amar. Então manda ver. Eu amei. Te amar. Aê! Muito bom. Ó, gente, então o nosso slogan é trocar a palavra exclusão. É uma oportunidade. Então a gente agradece a oportunidade e aí as empresas a gente fica buscando oportunidades, que as pessoas enxerguem a turma, né? Com oportunidades eles vão estar aí, vão voar e aí a gente não vai ser mais necessário. Maravilha. Bom, Obrigada. para quem nos ouviu até aqui, esse é um convite para agir, né, Luiz? A gente entende e acha isso extremamente importante, mas trazer vocês para esse local de fala, né, nesse momento de trazer essa experiência tão positiva, né, para o nosso público que está ouvindo agora, né, você que está ouvindo, entender que é importante olhar para o seu time, olhar para essas oportunidades, olhar para as capacidades, as diversas capacidades que essa população tem, né, e como que a gente pode agregá-los ao nosso time, como que a gente pode agregá-los à nossa atividade, aos nossos serviços. E levando amor, levando gentileza. E com muito amor. Com muito amor. Com muito carinho. Dudu, você foi maravilhoso. Você adivinhou que eu amo essa música? Como é que você sabia disso, Dudu? Sério? Edu, você não é fácil não, hein? Não é fácil, Pegou no ponto fraco, hein? Mais uma vez, muito obrigado, Oh, Léo. que isso, Obrigado, Dudu. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Você merece, Bruno. Brigadíssimo. Acho que minha manhã foi mais feliz hoje. Fez nossa manhã mais feliz Com hoje. certeza. Sabe o que eu falei com o Bruno? Sim. Eu falei com o Bruno que ele pode ser locutor.
eu posso ser locutor. Ele tem voz de Boa, locutor. boa. Ó, enxergando as potencialidades. Potencialidades. Boa. E ele tem uma percepção que eu vou te Tá contar. vendo? E ser diferente. É normal. E é mesmo. Fechamos com essa. Obrigado, até a próxima. Obrigada.